Bom dia, sejam bem-vindos ao treinamento de processo seletivo simplificado das FATECs. Eu sou a professora Karen, coordenadora de projetos da UERH. Eu peço, por favor, que não esqueçam de assinar a lista de presença que será disponibilizada às 11h30 e ficará disponível até o 12h30. Então, fiquem atentos para que ninguém tenha problema com a certificação, né? Então, hoje é o nosso último encontro e eu espero que vocês consigam tirar todas as dúvidas. Luiz e o Gerson vão continuar na condução dessas atividades de hoje. Meninos, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bom? Para quem não lembra aí, eu sou o Luiz, diretor do departamento de seleção. Aqui do meu lado está o Gerson, meu substituto. Nós vamos continuar aí hoje o treinamento com vocês para tentar trazer maior clareza possível em todo o processo seletivo, tá bom? Fiquem à vontade para fazerem perguntas aí. O Ivan aqui está participando da reunião e ele consegue verificar as suas perguntas aí, tá bom? Se nós não conseguirmos responder essas perguntas ainda hoje, no chat, estaremos posteriormente enviando um documento para vocês com as respostas, tá bom? Fiquem à vontade. Então, pessoal, para começar hoje, nós precisamos fazer primeiro uma revisão do que nós tivemos até agora em relação a conteúdo, né? Então, de acordo com o nosso cronograma, nós já conseguimos verificar como é que é feito, no momento atual, a solicitação de abertura. Então, aqui é o fluxo, né? Para quem não lembra, esse é o fluxo que está disposto dentro do manual do processo seletivo simplificado para as FATECs. Nesse manual, no finalzinho lá, tem o fluxo de cada etapa. Então, só para a gente poder rever aí, basicamente, ao fazer a etapa de abertura, como é que acontece, da onde que vem? Atualmente, o editor da unidade solicita essa abertura. De que forma? Com um memorando e a documentação comprobatória, que hoje ele tem que mandar o memorando, a grade curricular, desculpa, a matriz, né, do curso, e, se for necessário, alguma outra documentação complementar para registrar da onde vem aquelas aulas, né? Feito isso, o departamento faz aquela análise e já vai lá e libera para vocês o estado de abertura com o período de inscrição online, né? Então, começa lá os 15 dias de inscrição online. Então, isso aí é a abertura. Após a abertura, qual é a próxima fase? Então, acabou os 15 dias, vem a fase de portaria. Na fase de portaria, o sistema verifica automaticamente se houve ou não algum candidato inscrito PPI, que é preto, pardo ou indígena. Então, o sistema verifica, tem um candidato PPI. Automaticamente o sistema mostra para vocês que vocês vão ter que designar uma comissão específica e designar a comissão de verificação, tá? Então, não tem PPI, o que o sistema faz? É só designação de comissão específica. Perfeito? Após, no próprio sistema, vocês preencherem as informações que vai solicitar lá, automaticamente, ao departamento fazer a conferência desta fase, nós geramos a portaria designando a comissão específica e, se for o caso, com a comissão de verificação. Uma coisa importante aí que vocês vão perceber, que vocês recebem por e-mail essa fase, como todas as outras, porém essa fase especificamente, você vai ter também uma declaração da comissão de verificação, da comissão específica, sobre os candidatos que eles não têm nenhum vínculo, falando também que que tudo que eles estão verificando ali é sigiloso, etc. Então, vocês têm aí uma declaração que vocês recebem aí pelo e-mail, tá? Então, tomem atenção, porque isso tem que ser formalizado e os membros da comissão precisam assinar, tá bom? Então, feito isso, então você teve lá as inscrições, 15 dias de inscrição, depois acabou a inscrição, designado, faz a portaria, acabou a portaria, qual é a próxima fase? É você verificar as inscrições. Então, aí eu vou verificar
como ocorreu as inscrições e se os candidatos conseguiram subir a documentação correta na inscrição. E quem verifica isso? Quem verifica isso é a comissão específica. Então, os membros da comissão específica vão verificar cada inscrição para ver se está correta ou não aquela inscrição. E ao verificar se está correta e se também o candidato, logicamente, encaminhou a documentação comprobatória, ele já vai aproveitar e fazer a pontuação dele de acordo com as planilhas de pontuação que você já tem conhecimento aí. Perfeito? Então, a comissão verificou as inscrições. A comissão vai fazer o quê? Vem a fase do memorial circunstanciado, que se baseia de que forma? Fazer a análise do memorial. Caso eu tenha um candidato PPI, preto, pardo ou indígena, a comissão de verificação, que são duas comissões, vai fazer a planilha de cálculo de pontuação diferenciada e vai também cuidar da parte de aferição posteriormente, né, na próxima fase. Então, analisei o memorial, tem o PPI, vou ter a planilha de cálculo de pontuação diferenciada para poder fazer o cálculo daqueles candidatos. Feito isso, o diretor de serviço vai entrar no sistema do SGCP, entrou no sistema, ele vai informar cada situação de cada candidato para posterior envio para o departamento conferir. Ao fazer essa conferência, o departamento gera já para vocês, automaticamente, o edital de resultado da análise do memorial circunstanciado e classificação final. Novamente, vocês recebem também esta fase por e-mail, onde vocês conseguem depois divulgar internamente aí na sua unidade de ensino. Tá? Logicamente que a fase aferição de PPI só vai ocorrer quando eu tenho realmente um candidato PPI, né? E esse candidato optou pela PD. Porque se eu tiver lá 3 candidatos que declararam que são pardos, mas os 3 colocaram que não querem a pontuação diferenciada, automaticamente eu não vou ter essa fase e o próprio sistema identifica isso, tá bom? Então, a fase de aferição de PPI. Quem vai efetuar a aferição por fenotipia? Quem faz isso? É a comissão de verificação. Depois disso, como que ela faz, né, hoje? Hoje é por foto, né? Então, o candidato sobe a foto dentro na ficha de inscrição, onde no momento da aferição, essa comissão vai verificar essas fotos e vai enquadrar ou não enquadrar esses candidatos. Encaminhou isso para o departamento, automaticamente vai gerar o edital de resultado da aferição, da veracidade, da autodeclaração. E, dependendo da situação, caso eu tenha algum candidato não enquadrado, eu sou obrigado a fazer o edital de alteração do resultado da análise do memorial circunstanciado. Então, vamos lá. Fiz a aferição. Na aferição, eu tenho algum candidato não enquadrado, eu sou obrigado a fazer o edital de alteração. Não é optativo, é obrigatório, porque eu vou reclassificar todos os candidatos que estão no edital para posterior fazer a próxima fase, que é a homologação. Então, na semana passada, nós vimos aí até a parte de aferição, correto? Então, hoje, nós vamos continuar com as outras etapas do processo seletivo simplificado, onde vamos conversar um pouquinho mais sobre essa alteração do resultado, vamos conversar sobre homologação e vamos falar sobre convocação, que é um assunto bem complexo, né? Porque tem bastante situações em relação à convocação após eu encerrar o processo lá e ter os candidatos homologados, tá bom? Então, vamos continuar?
Vamos lá. Edital de alteração do resultado da análise do memorial circunstanciado. Ele sempre vem logo após a fase de aferição da veracidade da autodeclaração. Quando ocorre ele? Novamente, ocorre quando eu tive algum recurso, logicamente. Então, eu fiz a classificação final, houve um recurso de algum candidato, esse recurso foi deferido e automaticamente vai alterar alguma nota. O que eu vou fazer? Retifico? Não, não existe mais retificação para isso. Você vai fazer o edital de alteração do resultado, tá certo? Isso tudo via sistema, tá? Não é fora do sistema. E a outra situação que ocorre quando você tem uma alteração do resultado é justamente quando eu tenho candidatos não enquadrados na condição declarada após a aferição. E aí, sempre vou ter esse edital após possuir um candidato não enquadrado. Tá bom? Nessa alteração, o que vai ocorrer? O não enquadrado ele vai ser excluído do processo seletivo, desse resultado dessa classificação final. Ele é excluído, porque ele foi não enquadrado. E automaticamente os próximos candidatos eles vão ter que ser reordenado a classificação deles. Tá bom? Aí nessa parte é só uma observação que a alteração do resultado da análise do memorial, ela pode se dar então tanto em virtude em relação à parte, né, da parte da análise da pontuação, a parte da análise da aferição da veracidade da autodeclaração, que é feita por fenotipia, né, quando houver um entendimento pelo não enquadramento do candidato na condição declarada, né, que seria aquele candidato autodeclarado preto, pardo, indígena que optou pela pontuação diferenciada. Então, num primeiro momento, na classificação, né, no edital de resultado da análise do memorial circunstanciado, a gente teve uma situação, por exemplo, que ele pontuou lá, que ele teve a situação de nota e tudo mais. Ele saiu lá no edital. Se, após o procedimento da aferição, houver um entendimento pelo não enquadramento dele, aí será necessário fazer uma alteração daquele edital anteriormente publicado, né? Que é por meio do edital de alteração do resultado da análise do memorial circunstanciado, né? E daí vai ter a exclusão desse candidato, né? Que ele foi considerado como não enquadrado. E daí tem o prazo de recurso também, no caso desse não enquadramento, na verdade é um prazo de reconsideração que o decreto estabelece, que a legislação que trata do sistema de pontuação diferenciada estabelece em razão de um não enquadramento, né, que seriam 7 dias, são 7 dias corridos, a legislação não fala em dias úteis, né, onde ele pode, o candidato considerado não enquadrado na condição declarada, ele pode questionar esse não enquadramento, tá? Outra situação também é em relação a algum recurso que a escola possa receber de algum candidato que faça o questionamento de sua nota. Aí a gente já não está mais no mérito da parte da pontuação diferenciada, a gente está em outra situação, outra possibilidade, que é em razão de um recurso, né, de uma análise de mérito de recurso, houver um entendimento pelo deferimento desse recurso e se tratar de algo que vá, de repente, alterar a nota. E, consequentemente, alterando a nota, pode também vir a alterar a classificação daquele candidato, né? Então, às vezes, foi uma situação que a comissão específica entendeu que não deveria pontuar, e daí no recurso ele consegue comprovar que seria algo objeto de pontuação, e daí a comissão reforma a decisão por pontuar o candidato naquele determinado quesito. Um exemplo, a parte de experiência profissional. Então, isso também, esse tipo de situação em que houver necessidade de alterar a nota, isso também pode decorrer da alteração da classificação, também tem a necessidade de fazer a alteração do edital de resultado anteriormente publicado relacionado às notas do memorial circunstanciado. Se todos os candidatos, né, aí voltando na parte da pontuação diferenciada, se todos os candidatos forem considerados como enquadrados, aí, por óbvio, não teria ali a necessidade de fazer nenhuma alteração, porque eu não vou ter exclusão de nenhum candidato nessa circunstância. Aí vamos lá para a fase classificação final. Automaticamente já saiu, já publicada a classificação final, mas aqui é só para vocês terem noção de como ocorre esse edital. Então, a nota final, né, da classificação ali é sempre a nota do memorial circunstanciado
e ele vai de 0 a 1.000 pontos de acordo com as planilhas que vocês utilizam para fazer a análise deste memorial. Caso a própria comissão verifique que houve um erro ao publicar a classificação final, ela pode já fazer a solicitação junto ao diretor de serviço que ele peça já o edital de resultado da análise, que ele peça o edital de alteração do resultado. Então vamos lá, pessoal. Vocês não precisam receber um recurso para que você peça um edital de alteração. Se você perceber que houve um erro já naquela divulgação, você não vai esperar, opa, não, vamos ver se alguém vai reclamar. Não. Tem um erro? Tem. Já vai e solicita o edital de alteração do resultado da análise memorial, tá? Isso para isso que vocês têm o sistema hoje, para justamente vocês conseguirem fazer essa alteração, tá bom? É muito melhor fazer uma alteração já antes de ter o recurso do que esperar ter um recurso, ser definido aquele recurso para depois ter uma alteração. Isso tudo vai gerar mais transtorno para a unidade de ensino e vai demorar ainda mais para conseguir a realização do processo seletivo. Tá bom? E nessa parte também é importante registrar a importância de utilizar a planilha correta de acordo com o tipo de disciplina objeto do processo seletivo simplificado. Então, se a disciplina é uma disciplina básica, então tem uma planilha específica para a disciplina básica. Se profissional, tem uma planilha específica para os tipos de disciplina de profissionalizantes, né? Isso é importante por quê? Porque, a depender do tipo de disciplina, se básica, profissionalizante ou língua estrangeira, a gente tem ali uma variação em relação à parte dos critérios, né? Então, um vai pontuar um pouco mais experiência profissional, o outro vai pontuar um pouco mais a parte de formação acadêmica. Então, o uso da planilha incorreta vai causar uma situação de cálculo incorreto por consequência ali, né? Então, tem que utilizar a planilha adequada, tá? Então, vejam que, em relação à classificação final, por mais que tenha ali efetivado a publicação, no primeiro momento, do edital de resultado da análise do memorial circunstanciado e classificação final, que aqui a gente contextualizou como anexo 4A, a depender das circunstâncias que cercam aquele processo seletivo simplificado, pode acontecer de ter ali uma necessidade de fazer a alteração desse resultado. Então, seja por conta de um recurso em que houve uma alteração de nota de candidato, seja por conta de uma percepção em relação ao cálculo, ou de repente a escola observou, né, ou a comissão específica observou que houve uma falha, e daí essa observação foi feita pela própria unidade em um dado momento, então aí também pode resultar na alteração, tá? E também tem essa parte de alteração em relação à questão da pontuação diferenciada, né? A aplicação ali do sistema de pontuação diferenciada em que houver um resultado pelo não enquadramento. Lembrando que pode acontecer, embora, né, seja algo relativamente raro, pode acontecer a gente tem a necessidade de aplicar os critérios de desempate que são estipulados no edital de abertura, né? Então, tem lá a questão, por exemplo, o critério inicial seria a aplicação dos dispositivos do Estatuto do Idoso, né? Em relação ao candidato que tem 60 anos ou mais, o mais velho entre eles, né? Entre aquele público ali, digamos, a aplicação de outros critérios em relação à nota obtida na parte de formação acadêmica, na parte de experiência profissional. Então, assim, é algo bem, né, por conta da variação, né, de 0 a 1.000, a gente observa que é bem difícil ali ter uma situação de necessidade de utilização dos critérios de desempate. Mas, se houver essa situação, existe, né, os critérios, eles devem ser aplicados ali, tá bom? Então, aí vamos para a fase de homologação ou encerramento. Logicamente, eu só vou conseguir homologar algum processo seletivo desde que haja um ou mais candidatos classificados. Então, eu tenho lá um ou mais classificados, então eu consigo fazer a homologação desse processo seletivo. A vigência dele é a partir da data que saiu publicado em DOE, logicamente, e ele tem o prazo de validade por 1 ano. Então, ele fica por 1 ano, sendo válido para que você consiga fazer as convocações.
Após esse 1 ano, se você não solicitar a prorrogação da validade, automaticamente você não consegue mais fazer uma nova convocação. Então, é uma coisa junto com a homologação. Vocês precisam pedir a prorrogação da validade com 30 dias antes, no mínimo, para que dê tempo do departamento conferir aquela prorrogação e enviar para a gerência social, tá bom? Então, por favor, peçam com antecedência, não deixem para a última hora para solicitar a prorrogação. Uma coisa importante que está acontecendo bastante é que vocês não esperam o prazo de recurso da classificação final para encaminhar a solicitação da homologação. Existe uma falsa expectativa que isso vai agilizar o processo de vocês para que seja conferida aquela homologação, mas não. Vai atrasar ainda mais, porque a gente tem que acabar esperando o recurso e por muitas vezes a gente acaba perguntando para vocês via Teams se teve recurso ou não. Então, pessoal, recurso é obrigatório, não é optativo. Então, eu publiquei a classificação final, eu tenho que esperar o quê? 3 dias úteis de recurso para solicitar a homologação. Eu não vou já publicar em DOE e já solicito a homologação. Não. Esperem 3 dias úteis, tá bom? Por favor, para que facilite para vocês. Vai ser mais rápido se vocês fizerem isso, porque vocês vão perceber que a gente vai conseguir aqui no departamento conferir melhor. Tá bom? Encerramento. Como ocorre o encerramento? Logicamente, eu vou encerrar um processo seletivo se eu não tiver tido nenhum candidato inscrito e se todos os candidatos foram não classificados. Então, eu não tive êxito com algum candidato classificado. Lembrando que eu não posso, nesta fase, encerramento, fazer a reabertura de inscrição. Só para relembrar, a reabertura de inscrição só vai ocorrer quando acabou as inscrições, eu vou lá e solicito a reabertura. E desde que eu não tenha publicado nenhuma outra etapa, por exemplo, a portaria. Então, tomem essa atenção. Muitos perguntam, eu não tive nenhum classificado, posso reabrir a inscrição? Não, não pode. Tem que encerrar e aí solicitar novamente todo aquele trâmite para solicitar uma nova abertura. Tá bom? Uma observação também em relação à homologação, né? O ato em si de homologar o processo seletivo simplificado, ele denota que as fases anteriores, né, todas as fases que foram realizadas, elas estão de acordo com a legislação, então elas seguiram ali o seu curso normal, né? E que toda situação que de repente ensejou em uma situação de recurso que já foi tratado e tudo mais. Então, da importância da questão que o Luiz colocou do prazo de recurso, o candidato ele tem um prazo de 3 dias úteis, contados do dia, inicia-se, né, esse prazo do dia subsequente à publicação daquela fase, né, que diz respeito ao recurso, né, o candidato ele pode entrar com recurso. Então, ele pode entrar com recurso, ele pode protocolar esse recurso no último dia. E como é por e-mail, pode acontecer de receber o recurso, sei lá, às 23 horas do último dia, entendeu? Então, o que a gente pede é que seja encaminhado o despacho de homologação, a solicitação feita através do sistema de gestão, né, o SGCP, após findado o prazo de recurso, tá? Porque o ato de homologar é dizer que o processo, ele teve ali a sua situação de conclusão, tá? Então, daí a importância de observar essa questão de prazo, essas situações que nós colocamos aqui. E uma coisa importante em relação a recurso, pessoal, já aconteceu em alguns casos já. Verifiquem sempre na caixa de spam, para verificar se você não recebeu um recurso do candidato. Porque já aconteceu alguns casos que o candidato mandou um recurso, porém, infelizmente, esse recurso ficou na caixa de spam e isso acabou atrapalhando bastante o processo seletivo. Então, verifiquem não só a caixa de entrada, mas a caixa de spam também, tá? Porque o papel do candidato ele fez, que foi mandar um e-mail. E ele consegue comprovar que o envio do e-mail foi feito corretamente. Então, nós temos que verificar as duas caixas aí, tá bom?
Então, vamos entrar na parte de convocação. Convocação. Quem solicita, logicamente, ao diretor da FATEC. Para mim fazer uma convocação, aquele processo seletivo aí tem que estar sempre em vigência da validade, né? Que é de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Por ser sempre quando é uma convocação comum, que é a convocação normal, quando eu acabei de fazer a homologação e vou solicitar uma prorrogação, desculpa, vou solicitar uma convocação, automaticamente vão sempre ser selecionados 3 candidatos para a sessão de escolha. Então, homologuei, fiz a convocação comum, a convocação simples, são 3 candidatos que vão comparecer na unidade. Esses candidatos, eles podem pedir para um procurador ir e se manifestar no lugar deles, desde que tenha essa procuração correta, assinada, reconhecida, firma lá, tudo bonitinho, para poder dar prosseguimento. Perfeito? Aí nós temos alguns outros tipos de convocação que nós vamos ver mais para frente aí, que é convocação por aproveitamento, convocação por equivalência. Então, a gente já vai entrando aqui para ver melhor, tá? Então, convocação, o que a unidade deve fazer sempre? Quando é a segunda convocação, assim, eu abri o processo seletivo, aquelas aulas que eu abri, elas são obrigatórias para o candidato classificado no processo seletivo. Não é optativo, pessoal. Porque o processo seletivo de FATEC, ele não é um cadastro reserva. Perfeito? Então, eu abri o processo seletivo, eu comprovei já que eu preciso fazer aquele processo seletivo, que eu já fiz antes de abrir o processo, porque eu já fiz um oferecimento de aulas. Então, abri o processo seletivo, fiz as etapas, homologuei. Então, obrigatoriamente, eu vou fazer a convocação para admitir um candidato. Perfeito? É por isso que está nesse item ali, ó. Oferecer as aulas quando aplicável. E quando é aplicável? Quando eu já admitir algum candidato daquele processo seletivo. Então, eu abri o processo, homologuei, convoquei, admiti o primeiro colocado. Já admiti? Perfeito. Então, aquele processo obrigatório eu já fiz, já admiti o primeiro. Depois de 5 dias apareceu mais aulas. Por rescisão, por redução de aula, qualquer motivo que seja, apareceu mais aulas. Eu posso fazer a segunda convocação? Posso. Mas para fazer a segunda convocação, eu tenho que fazer o quê? Oferecimento das aulas. E quem fala sobre o oferecimento das aulas com a unidade? CESU. O Departamento de DGS-DAD não tem competência para falar sobre o oferecimento das aulas. Nós só temos a competência de falar o quê? Você ofereceu as aulas? Quando? Beleza, então podemos fazer a convocação. Então, nós só fazemos a verificação com a unidade se ela ofereceu ou não as aulas. Se ela estiver em dúvida sobre o oferecimento, ela vai procurar a CESU. Tá bom? Então, como está aqui no próprio slide, o oferecimento das aulas geralmente é feito a partir da segunda convocação. Perfeito? Então, é aquela convocação de candidato remanescente. Nós temos aí, hoje, na instituição, na parte de processo seletivo de FATEC, 3 tipos de convocação. A convocação normal, que é aquela que você abriu o processo seletivo, homologou, fez a convocação, ela é normal. A convocação por aproveitamento, que é eu já admiti alguém para aquele processo seletivo, porém eu tenho candidatos remanescentes que podem ser admitidos novamente porque apareceu as aulas. Então, é uma convocação por aproveitamento. Porém, sendo por aproveitamento, ela pode ser por aproveitamento entre a própria unidade. Então, eu mesmo vou aproveitar aquele processo seletivo porque surgiu mais aulas. Ou pode vir de outra unidade de ensino que solicitou para você e você vai fazer aquele aproveitamento. Por quê? Porque é a mesma disciplina e o mesmo curso. Aí é aproveitamento, convocação por aproveitamento. E existe a convocação por
equivalência, que daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para vocês como é que funciona a equivalência, que é um pouquinho mais difícil. Basicamente, ao fazer a solicitação de convocação, a unidade de ensino vai fazer o preenchimento de um formulário de solicitação da convocação, onde ela vai informar o horário que ela quer que o candidato compareça e, se necessário, o sistema vai pedir algum documento complementar para vocês encaminharem naquele momento da convocação. Se for da segunda convocação, se for a segunda convocação para aproveitar um candidato, automaticamente você vai ter que encaminhar a documentação comprovando que você tem novas aulas ali para fazer a convocação, tá? Lembrando que é obrigatório, não é optativo, é obrigatório o envio de e-mail aos candidatos. Então, convoquei os 3 candidatos, o que eu tenho que fazer? Enviar e-mail aos candidatos. Quem faz isso? A unidade de ensino detentora daquele processo seletivo. Então, ela precisa obrigatoriamente encaminhar para todos os candidatos que foram convocados um e-mail falando, ó, estou te convocando, tal, para tal dia. No próprio manual tem um modelinho desse e-mail para vocês utilizarem de como que vocês podem enviar para esse candidato. Após feito, então vamos lá, fiz a convocação, encaminhei e-mail para os candidatos compareceram na minha unidade, e aí, nesse momento que compareceu, eu vou fazer o quê? A sessão de escolha, vou fazer o termo de aceite das aulas com esses candidatos. Após documentar esse termo de aceite, a unidade de ensino obrigatoriamente precisa encaminhar para o departamento SG-ECP para que ela consiga fazer os próximos trâmites. O que seriam os próximos trâmites? Poderia ser uma nova convocação, porque a primeira convocação ninguém aceitou. Poderia ser para o departamento falar, ó, um aceitou e esse foi para admissão. Então, o departamento tica que aquele candidato vai para admissão e encerra aquele termo de aceite. Então, automaticamente, porque nós temos uma interligação com o sistema SIG RH, já vai aparecer no SIG RH que aquele candidato vai ser admitido, e aí você pode prosseguir com as informações de admissão. Então, eu posso reportar o termo de aceite. Já solicitar outra convocação? Não. Você primeiro precisa esperar para que seja feita a análise desse termo de aceite, para depois você encaminhar uma nova convocação. Tá bom? Nessa parte também, eu entendo que a gente pode aí dividir essa questão da convocação da seguinte maneira. Eu tenho a convocação que ela tem por origem aquela motivação que ensejou a abertura do processo seletivo simplificado. Então, um exemplo, abrir o processo seletivo simplificado visando a substituição do professor que dá aula de inglês, né? Inglês 1, por exemplo, né? Então, a abertura do processo foi por essa motivação. Então, ele foi feito com base nessa motivação e ao homologar e posteriormente convocar, eu vou suprir esse motivo que ensejou a abertura dele. Então, nesse tipo de convocação, como ela decorre do processo, né, e como ela tem por balizador ali o motivo que ensejou a abertura do processo, então ali eu só faço a convocação. É uma consequência, né? É uma consequência do processo como um todo, tá? Eu vou ter a outra convocação, digamos que é uma convocação que ela vem de um motivo, a origem dela é de um motivo diferente daquele que ensejou a abertura do processo. Daí, comumente, nós observamos que seria ali a convocação daqueles candidatos remanescentes, né? Então, eu estou aproveitando aquele processo seletivo que eu já tenho, ele homologado, que ele já tem uma classificação final, que eu já fiz uso dele para suprir aquele motivo que ensejou a abertura, e eu vou aproveitar essa lista de classificação final para motivos diferentes daquele que ensejou aquela abertura, né? E daí, nós teremos aí as variações, né? Dentro desse universo, nós teremos as variações dos tipos de convocação que pode acontecer, né? Então, eu posso ter uma convocação via aproveitamento entre unidades, podemos ter também uma convocação por equivalência, só que para minha própria unidade, ou seja, eu abri o processo, eu vou fazer uma equivalência para aquilo, e pode ter até, eventualmente, uma convocação por aproveitamento e ainda direcionando para uma equivalência, que além de ser para
para a unidade de ensino diversa daquela detentora do certame, ainda assim é uma situação de análise de equivalência, que seria uma análise de aderência das áreas do processo para com o componente que eu preciso, com a disciplina que eu preciso, mas essa parte nós vamos explicar melhor aqui no decorrer da apresentação. Então, novamente, nós temos a convocação ordinária, que seria a convocação comum, que é para a disciplina / curso da abertura. Então, eu vou fazer uma convocação daquela mesma disciplina e curso que eu fiz a abertura. Não importa se é a segunda ou terceira convocação, ela é uma convocação comum, onde eu faço a convocação da primeira convocação já para admitir alguém, e aí também, caso surgiu novas aulas posterior, eu posso fazer uma convocação de remanescentes para a mesma disciplina / curso. Esse caso é interessante também de contextualizar com um exemplo, né? Vamos supor que por conta do processo seletivo simplificado, ele foi aberto lá para inglês 1, eu contratei o professor pelo processo seletivo simplificado, então fiz lá a minha primeira admissão por conta desse processo. Vamos supor que passados ali 6 meses, esse professor, ele pede rescisão, esse mesmo professor que eu contratei por processo seletivo. E eu ainda tenho essa necessidade, portanto, né? Porque ele pediu rescisão. Então, essa segunda convocação, que pode ser feita, de repente, ali, para aproveitar esse remanescente, ele vai ser para a mesma disciplina e para o mesmo curso, né? Contudo, em razão do tempo decorrido, né, e tendo essa situação de rescisão, né, aí a gente vê uma questão, uma necessidade de fazer o oferecimento, porque daí a motivação agora já não é mais aquela que eu abri, sim a rescisão desse professor passado esse tempo, né? Então a gente observa aí que no exemplo passou um tempo aí considerável, né? Então aí eu vou fazer uma nova convocação utilizando esse mesmo processo para a mesma disciplina, para o mesmo curso, né? Só que aí a gente vê que tem aí uma situação de um oferecimento prévio aí para, né, antes de proceder com essa convocação, aquela parte de oferecimento, edital interno, externo, aquela parte lá que a CESUC dá a orientação, né? De forma preliminar a essa nova convocação. E aí nós temos a convocação por aproveitamento, que é o quê? É uma convocação entre unidades. Então, eu tenho a unidade 1 que quer convocar ao candidato da unidade 2 de tal ou de tal de abertura. Lembrando, a unidade ela não quer convocar o candidato, ela vai solicitar que convoque os candidatos do edital. Ela vai solicitar aqui, ó, eu tenho essa disciplina disponível, eu tenho esse curso disponível, que é o mesmo que você fez a abertura, e eu quero solicitar uma convocação para aproveitamento. Aí a outra unidade, que é a detentora daquele processo seletivo, vai verificar se ela pode ou não liberar, porque ela vai, se não liberar, ela vai ter que justificar, logicamente. Liberando, ela vai fazer a solicitação de convocação para aproveitamento. Lembrando que convocação para aproveitamento quando é apenas a mesma disciplina? Não. Convocação para aproveitamento é quando eu tenho duas condições, mesma disciplina e o mesmo curso. Mas a disciplina que eu quero é inglês 1 e o edital de abertura está em inglês 2. É a mesma disciplina? Não. Então, convocação para aproveitamento é quando eu tenho a mesma disciplina igualzinho, o mesmo curso igualzinho, e aí eu vou solicitar para a unidade detentora fazer essa convocação para aproveitamento. Lembrando que é um tipo de convocação opcional, não é obrigatório, mas nós recomendamos que vocês utilizem se vocês acharem necessário, porque assim você consegue diminuir todo um processo seletivo. Então, se eu faço uma convocação para aproveitamento e essa convocação vai ter êxito, automaticamente eu não vou ter lá os 15 dias de inscrição de um edital de abertura, não vou ter a portaria, depois a classificação final, depois o estado da aferição. Então, eu consigo antecipar aí quase 50 dias
de um processo seletivo se eu faço uma convocação para aproveitamento. Desde que, lembrando, convocação para aproveitamento, a unidade precisa verificar se realmente são unidades próximas, se realmente ela vai conseguir ter um erro. Ah, tá próximo, então tudo bem, é uma unidade perto, quase certeza que o candidato vai ter interesse. Então, você faz a solicitação de convocação para aproveitamento. E lembrando que, para que eu possa fazer uma solicitação de convocação para aproveitamento, ela só pode ser solicitada se eu ofereci aquelas aulas por meio de atribuição de aula e não tive sucesso. Ah, não teve sucesso? Então, você vai comprovar isso. Ó, não tive sucesso no edital tal data. Tá aqui, eu quero convocar aproveitamento, tá bom? Tem que fazer o oferecimento. Tá certo? O Manual de Processo Seletivo Simplificado, ele traz essas informações, né, essas explicações de uma forma bem detalhada para cada tipo de convocação. Então, é interessante ali sempre realizar a consulta no Manual de Processo Seletivo Simplificado para que tenha uma melhor compreensão dessas variações, né? Quando a gente coloca como opcional, também há uma necessidade de entendimento entre os diretores das unidades envolvidas. Então, do mesmo modo que uma unidade de ensino, ela, ao fazer lá a pesquisa e verificar que a escola A, ela tem aquele processo que pode ser aproveitado, há uma necessidade de solicitação desse aproveitamento e também de aceite da unidade detentora, no sentido de propiciar aí esse empréstimo, digamos assim, né, deste processo seletivo para que ele seja usado para uma outra unidade de ensino, tá? Então, aí há uma necessidade de acerto entre os diretores, até porque no sistema, no SGCP, quem vai proceder com a solicitação de convocação efetivamente, quem vai entrar no sistema para fazer essa solicitação, vai ser a unidade de ensino detentora do processo seletivo. Perfeito? Então, vamos para... Até aqui, pessoal, são convocações simples de serem feitas. É uma análise simples. Aproveitamento é quando é a mesma disciplina, o mesmo curso. Então, vocês podem perceber que é comum, não é algo difícil de ser realizado, não. Tá? A convocação, que é um pouquinho mais complicada, é essa aqui. Convocação por equivalência. O que é equivalência? É quando eu abri o processo seletivo para a convocação para o componente, para a disciplina A, curso A, e eu preciso de um professor para a disciplina B do curso A, por exemplo. Automaticamente, não é uma disciplina diferente? Ah, mas o curso é o mesmo. Não tem problema, não interessa isso. O que interessa, nós temos que ter as duas informações corretas para que seja uma convocação por aproveitamento ou de remanescentes. Então, a equivalência eu tenho o curso diferente ou a disciplina diferente. Isso pode ser uma disciplina sequencial. Então, exemplo, eu abri para inglês 1 do curso A, mas agora eu preciso do inglês 2 do mesmo curso. Equivalência? É equivalência. É uma disciplina diferente. Mesmo que seja uma disciplina sequencial, 1, 2, 3. Mas é diferente. Então, é uma equivalência. Quem faz a equivalência, sempre, lógico, é a unidade detentora do processo seletivo simplificado. A equivalência é obrigatória? Não, é um caso, digamos que excepcional. É um caso que você vai estar tentando fazer uma equivalência para justamente agilizar o processo de admissão e conseguir um professor com lá no mínimo 50 dias a menos aí de fazer um processo seletivo. Porém, ao fazer a solicitação de equivalência, vocês precisam seguir essas regras, que são quais condições para seguir a regra de fazer a equivalência. As disciplinas são diferentes, logicamente. O tipo de disciplina, ele precisa ser o quê, pessoal? Igual. Eu não posso fazer uma equivalência onde a disciplina que eu fiz processo seletivo é básica e a disciplina que eu quero equivalência é profissionalizante. Não existe esse tipo de equivalência. A equivalência
tem essa condição. Qual condição? Que eu abri para básica e eu vou usar para outra disciplina que seja básica. Quem vai verificar isso? A unidade de ensino, onde ela vai preencher um documento para o departamento informando, ó, eu abri para a disciplina A, curso A, do tipo básica, e eu quero equivalência para a disciplina B do curso A, do tipo básica também. Tá? Vocês são responsáveis por essa informação. Outra coisa que é a condição primordial também para que isso ocorra, uma equivalência. As áreas que eu ofereci na abertura precisam ser as mesmas áreas para equivalência da outra disciplina. Ah, mas só faltou uma área. Não pode fazer equivalência. Então, as áreas precisam ser iguais. Então, o conjunto de áreas das disciplinas da abertura precisa ser iguais ao conjunto de áreas que eu quero fazer da disciplina de equivalência. Vocês não precisam ficar solicitando essas equivalências com áreas esquisitas para que a gente tenha para que vocês recebam uma reprovação do departamento e aí sim tentar algum outro procedimento de admissão. Pessoal, a regra é essa, não fiquem fazendo solicitação de equivalência sabendo que está errado, por favor. Vamos diminuir o tempo desse processo de fazer essa fase. Faça quando vocês seguiram essas regras, que é tipo de disciplina. Básica, profissionalizante, profissionalizante. Então, o tipo é igual e as áreas são iguais. A única coisa que vai ser diferente aí para fazer uma equivalência é o quê? O nome da disciplina e o nome do curso, pessoal. Tirando isso, as outras condições são obrigatórias de serem atendidas para você fazer uma equivalência. Tá? Aqui tem uma tabelinha aqui, onde você consegue ter noção um pouquinho melhor do que é isso. Então, assim, eu abri lá o edital da a área da disciplina A, B e C. Na convocação, eu tenho as áreas A, B, C e a D. Automaticamente, o que acontece aqui, pessoal? Acontece que, automaticamente, os candidatos que se inscreveram no edital de abertura, eles possuem as áreas que vai ser feito para admissão. Então, ó o xizinho aqui, ó o tique. Pode efetuar esse tipo de convocação. Lembrando que, ó, além de atender que as áreas da abertura contenham para a convocação, eu tive que verificar também se o tipo de disciplina é igual. Então, profissionalizante, profissionalizante. Olha aqui outro caso aqui. As áreas de disciplina B, A, C e D. Para convocação, eu tenho só a disciplina, só a área B. Aí são as áreas F, G e H. São áreas totalmente que não contenham na abertura. Eu posso fazer essa convocação por equivalência? Não. Mas eu vou solicitar para o departamento para eles me reprovarem? Não, pessoal. Não façam isso. Só façam a solicitação onde você sabe que vai dar certo. Então, aqui, ó, novamente, o primeiro caso, A, B e C. Obrigatoriamente, todas essas áreas que estão aqui, elas precisam estar contidas na convocação. É obrigatório essas áreas da abertura estarem contidas nas áreas da disciplina de equivalência. Tá bom? Então, aqui tem as observações. E aí existe também a equivalência com aproveitamento. O que é isso? Eu fazia a equivalência para outra unidade de ensino, que é a mesma regra que você fez anteriormente, porém é equivalência com aproveitamento. Só para também trazer um contexto do porquê disso, né? Por qual motivo há essa necessidade de aderência, né? Nós temos que lembrar que nesta lista de candidatos remanescentes, a gente tem que observar ali o princípio da isonomia, ou seja, todos os candidatos, independente do tipo de convocação, eles devem apresentar as mesmas possibilidades
um perante aos outros. Ou seja, se de repente ali você tem uma lista de classificação, né, onde você tem lá os candidatos, que ele tem lá as suas áreas de acordo com o que foi pedido no edital de abertura, né? Então a gente não pode excluir nenhum deles de uma forma já logo de cara, entendeu? Ele tem que ter a possibilidade de se manifestar a respeito do interesse, mesmo sendo para uma disciplina diversa, mesmo sendo para um caso de aproveitamento, e daí ele, em se manifestando favorável, eu não posso barrar porque ele não tem a área, tá? Então aí é a aplicação do princípio da isonomia, no caso, né? Isso também, tanto em relação à parte de área, também com relação à parte de tipo de disciplina, né? Vocês sabem que a disciplina básica, ela exige um tempo de experiência menor, né, como requisito, do que a disciplina profissionalizante. Então, se, hipoteticamente, nós tivéssemos a possibilidade de fazer a equivalência com tipos de disciplina diferente, poderia correr o risco do candidato, ele da lista de remanescentes, ele ter o tempo de experiência menor do que aquele mínimo exigido para profissionalizante, por conta da diferenciação entre os tipos de disciplina. Então, esse candidato, ele já não estaria em pé de igualdade com, de repente, os demais candidatos da lista, que ao fazer a inscrição, mesmo sendo básica, colocaram ali um mínimo de 5 anos, entendeu? Então, neste caso aqui, é necessário ter essa aderência, há necessidade também de que os candidatos tenham essas possibilidades. Daí a razão de o conjunto de áreas do edital de abertura, né, que constam lá da abertura do processo seletivo simplificado, quando na necessidade de uma convocação por equivalência, esse conjunto de áreas estar contido naquele conjunto de áreas da disciplina objeto da convocação por equivalência, porque daí nós temos a garantia que todos os candidatos relacionados naquela lista de remanescentes, eles terão aderência das áreas da disciplina da convocação por equivalência, tá? E isso também vale, né, essa lógica, esse princípio, ele também se aplica à parte da parte que diz respeito ao tipo de disciplina, tá? Profissionalizante com profissionalizante, básica com básica, tá? Isso é bem importante a gente colocar essa situação. E reforçar mais uma vez sobre essa análise prévia, porque assim, para fazer as convocações, essas convocações em especial por equivalência, o departamento ele disponibiliza um formulário, né? Um formulário que quando vocês encaminham a solicitação de convocação, ele chega para nós, tá? Então, o formulário ele já permite fazer aquele exercício de comparação quando do preenchimento dele, tá? Então, ao fazer esse exercício de comparação entre a disciplina A, né, que é do processo seletivo, e a disciplina B, que é a disciplina objeto da equivalência, né, portanto, disciplinas diferentes, já há a possibilidade de ter uma percepção, caso não ocorra a aderência das áreas da forma como a gente coloca como procedimento, tá? Então, aí não faz sentido encaminhar isso para uma análise do departamento, porque para fazer essa análise, nós vamos dispor de tempo e de pessoal, que muitas vezes poderiam estar focados em realizar uma outra atividade e traria maior celeridade, de repente, para uma outra escola que fez o procedimento adequado, entendeu? Então, assim, dada essa escassez de pessoal, tanto da parte de vocês quanto da nossa parte também, há uma necessidade dessa análise prévia, alguns pontos ali mais básicos, eles serem realizados e observados quando do encaminhamento para a conferência também do departamento, tá? Então, por exemplo, nós recebemos ali solicitações de convocação por equivalência, em que, ao abrir o formulário, a gente já consegue observar que não há aquela aderência que a gente colocou como princípio, né? E que inclusive, já está no manual de processo seletivo simplificado desde outubro. Então, já é um procedimento, de certo modo, consolidado, já estamos em abril, né? Então, isso faz com que o pessoal aqui, os nossos analistas aqui do departamento, eles gastem um tempo para fazer algo que já não vai prosperar logo de cara. Então, daí a importância de fazer essa análise prévia mesmo, de encaminhar sempre dentro do possível, né, fazer essas verificações para que tenha isso bem certinho, tá? Essa é uma questão aí que acho que é importante a gente frisar por conta do cenário que nós temos aí, né? Então, às vezes as escolas precisam de uma maior celeridade, né? Essas questões aí.
e um tempo que a gente faz de análise de algo que não vai prosperar, de repente poderia ser usado para uma análise mais efetiva, algo mais assertivo que vai trazer um resultado, tá bom? Então, só para nós, então aqui na tela de vocês aí está um exemplo desse formulário, né? Como é que está disponível neste momento para vocês. Perfeito? E aí nós temos alguns pontos de atenção ao fazer uma solicitação de aproveitamento, de equivalência, que é a convocação, é a segunda convocação onde já tive já o êxito na primeira para aquele processo seletivo. Então, é sempre tomar cuidado com o oferecimento das aulas. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, falarem com a CESU. Na parte de equivalência, é sempre as áreas da disciplina serem iguais para que dê tudo certo. Sempre utilizar no oferecimento, aqui é uma dica, lógico que o oferecimento de aulas não é da parte do departamento, mas isso vai impactar em fazer uma abertura, em fazer uma convocação. Então, ao fazer um oferecimento, sempre utilizar a tabela de áreas atualizada que está no site da CESU. Sempre informar para o departamento o tipo de disciplina corretamente, se aquela disciplina é básica, profissionalizante. Informar corretamente o período das aulas, se aquela aula é manhã, é tarde, é noite, se aquela manhã é aos sábados. Lembrar que é obrigatório qualquer a fase que você tem que fazer o processo seletivo, vou fazer uma abertura, vou fazer uma segunda convocação, vocês são obrigados a cientificar a congregação. A congregação tem que saber que vocês estão fazendo esse procedimento. Lembrar que os documentos de anexo, então, vamos lá, nós temos para uma segunda convocação, automaticamente eu tenho que encaminhar o quê? O termo de aceite. Esse termo de aceite ele tem que estar preenchido corretamente. Se vocês não souberem preencher esse termo de aceite, fale com o departamento, procura o pessoal aqui do departamento para poder entender melhor como preencher esse termo. Nós estamos tendo que reprovar muitos termos de aceite porque está sem assinatura, porque não tem o xizinho marcado corretamente. Então, pessoal, tá com dúvida? Fala com o departamento, tá bom? Ao enviar uma matriz curricular para o departamento, sempre vocês precisam encaminhar a colorida. Mas eu não tenho colorida, vou mandar para preto e branco. Você vai reprovar e automaticamente vai demorar ainda mais para fazer a análise daquela fase, daquela solicitação. Então, se naquela solicitação você precisa obrigatoriamente encaminhar uma matriz curricular, ela precisa estar sempre colorida e atualizada. Não tem excepcionalidade sobre isso. Ela tem que estar colorida, atualizada. O nome da disciplina que você está abrindo no processo seletivo ou que você vai fazer uma convocação por equivalência tem que estar igual no nome da disciplina que está na matriz. Alguns casos vêm para o departamento aqui, o nome da disciplina abreviado, o nome da disciplina faltando um S. Pessoal, tem que estar idêntico à matriz curricular. Se a matriz está errada, procure a CESU. A CESU vai verificar com vocês o que está errado na matriz. Mas, ao fazer a solicitação, o departamento precisa seguir o que está na matriz. E quando vocês mandam algo divergente, atrapalha bastante, porque temos que reprovar, em alguns casos temos que verificar com a CESU, porque está demorando muito. Então, assim, pessoal, tomem esse cuidado. Se você está fazendo uma convocação que é por afastamento, se você está fazendo uma convocação ou fazendo uma abertura para afastamento, lembrem de encaminhar o documento desse afastamento. Encaminhem junto. Assim você vai agilizar o processo da segunda convocação e vai agilizar o processo da abertura. Tá bom? Só também uma observação em relação a algumas questões aí que o Luiz contextualizou. A questão da matriz colorida não é preciosismo da parte do departamento, tá? A forma como a matriz ela é estruturada, ela tem lá a sua parte de legenda que utiliza dessas cores que constam no corpo da matriz. Então, por exemplo, aquelas disciplinas que são profissionais, por exemplo, ela vai estar na matriz em verde, né? E aquelas que seriam básicas vai estar, por exemplo, em marrom, um exemplo. Então, se não tiver
vai ser algo que a gente vai ter que fazer a devolução da solicitação para que isso seja corrigido, tá? Então, assim, essa questão de colorido é por conta da forma como a matriz hoje ela é estruturada, pelo menos na maioria das matrizes que nós observamos nas solicitações, nós observamos que é adotado este padrão, tá? Atualizada é a matriz do curso mesmo, né? Eventualmente pode ter uma mudança de matriz, de grade ou coisa do gênero, mas se seu curso está em andamento, né? Seria a matriz daquele curso que está em andamento, tá? Atentar-se também à questão da grafia, tá? Então, a gente observa que, um exemplo, tá? A gente observou aí, uns tempos atrás, a unidade pediu uma abertura para estatística básica. Aliás, a escola pediu para estatística. Então, no sistema estava estatística, no formulário a disciplina estava com estatística, mas na matriz estava com estatística básica. E quando a gente olhava a tabela de áreas e disciplinas, tem estatística e tem estatística básica também. Então, qual é a disciplina, né? Qual a disciplina que a unidade ela pretende fazer essa solicitação? Então, é algo que precisa precisa bater, né? Precisa estar certinho, né? Não é uma questão de preciosismo, volto a falar, tá? A gente tem que lembrar que toda essa parte de análise, isso traz uma consequência, se incorreta, eventualmente lá na frente, pode ser já uma anulação de um processo seletivo, por exemplo, ou coisa do tipo. Por exemplo, se eventualmente o tipo de disciplina estiver incorreto, isso vai afetar a questão dos inscritos, né? Então, imagina que era para sair como profissional, isso ficou como básica por alguma questão. Então, isso vai afetar ali a questão dos candidatos, né? Em que eles vão colocar um tempo de experiência menor daquele exigido, aquele que seria o correto, se fosse, né, um eventual equívoco nesse sentido. Então, o que a gente pede, assim, também é uma questão de uma observação melhor em relação a essa parte. São questões, assim, que é possível de equacionar, né? A gente consegue observar essa parte na conferência. Do outro lado, quando a escola faz o pedido, também atentar-se nesse ponto também, né? Porque é algo que, independente se está certo ou se está errado, vai passar por uma análise do departamento, né? E aquilo, quando tem certos tipos de equívocos, a gente vai precisar devolver para a escola, né, para que isso seja observado. E isso leva um tempo de análise que poderia ser abreviado quando essas questões um pouco mais elementares, elas constarem já certinho, né? Aí a análise, ela tende a ser mais célere e mais rápida, né? O índice de reprovação também diminuir, e isso também não vai impactar também na questão da fila também, né? Porque a gente lembra que o departamento ele cuida tanto de ETEC quanto de FATEC. E hoje, salvo engano, nós temos aí 299 unidades de ensino, né? E as ETECs, são hoje 224 unidades, e ETEC tem classe descentralizada, ETEC tem os cursos do Novotec. Então, a gente tem uma quantidade, um volume muito grande, né? Então, é algo que sempre a gente procura fazer a análise mais assertiva possível, né? E assim, tem lá uma fila e às vezes uma reprovação ela faz com que eu não faça uma determinada análise, porque eu estou utilizando um determinado tempo para fazer um certo apontamento que poderia já chegar para a gente já equacionado, já certinho, tá? Então, o que a gente pede também é nesse sentido também um carinho aí da parte também de vocês, nesse sentido de fazer essas observações, né? E se tiver dúvida em relação a qualquer situação, mesmo antes de iniciar a sua solicitação, por favor, entre em contato conosco, né? O departamento está à disposição para equacionar qualquer dúvida que vocês tenham, mesmo antes de realmente efetivar a solicitação, tá? Pode encaminhar e-mail, pode entrar em contato pelo Teams, tá? A gente atende muitas escolas, mas nós daremos um retorno para vocês. Podem ficar tranquilos nesse aspecto também, estamos à disposição para sanar qualquer dúvida que tenham de forma prévia a solicitação também. Talvez pode ajudar também nessa diminuição, tá bom? De situações aí que acontecem. Nós vamos agora em relação a relatório de remanescente. Como é que é essa parte de relatório? Então, no próprio sistema, quando você loga no sistema, no canto esquerdo você tem lá a opção relatório, remanescentes PSS. Lembrando que fazer uma solicitação de convocação por aproveitamento ou equivalência, ela é optativa, não é obrigatória.
Porém, ao fazer esse tipo de solicitação, automaticamente você vai conseguir facilitar ao processo de abertura. Mas para você fazer esse tipo de solicitação, relembrando, verifique realmente se é próximo à sua unidade, se condiz com o que você realmente precisa, porque se for, eu vou fazer uma equivalência de um processo seletivo que está a 100 km da minha unidade. Ah, vou fazer por fazer para mostrar que eu estou fazendo. Não, pessoal, não façam isso. Só solicitem se realmente é próximo à unidade de vocês, para poder facilitar para ter agilidade, né? Porque se eu fizer a convocação por equivalência e essa equivalência não tiver êxito, depois que eu convocar os candidatos, você só perdeu tempo. Então, façam com uma análise mesmo. Verifiquem realmente se é passível de fazer essa convocação. Aqui é um exemplo de como que é o termo de aceite. No termo de aceite, vocês basicamente têm a parte na parte superior aqui, ó, preenchimento pelo candidato, não é pela unidade. Então, aqui, o candidato ele vai pôr sim ou não e assinar. Só isso. Se o candidato... E aí vem a parte de preenchimento pela unidade. Automaticamente, se o candidato não foi, ela vai marcar o X em ausente. Mas se os três compareceram 3 candidatos. O primeiro aceitou. O segundo aceitou. O terceiro aceitou. Quem vai para admissão, pessoal? Vai o primeiro. Então, automaticamente, a unidade de ensino precisa fazer o quê? O xizinho no aceitou, mas não foi aproveitado. Por que ele não foi aproveitado? Porque o primeiro colocado, o candidato anterior, com maior classificação, com a melhor classificação, teve êxito para admissão. Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter ao preencher esse termo de aceite. Outros casos que tem lá o aceitou, mas não foi aproveitado, é quando naquele momento que o candidato compareceu, ele preencheu uma declaração dizendo que ele está impedido de aceitar, porque ele está em interstício. Então, ele está em interstício, tem aquela declaraçãozinha que ele vai assinar, ele tem sim que comparecer, aceitar, mas a unidade vai pôr lá o xizinho no aceitou, mas não foi aproveitado, porque ele está em interstício, e aí automaticamente o próximo candidato melhor classificado vai para admissão. Lembrando que isso é no momento. Se isso ocorrer após o dia, a hora, o minuto, o segundo daquele termo de manifestação, daquela sessão de escolha, a desistência, a parte de o termo de um documento de desistência ou a declaração que ele está em interstício vai vir no sistema SIG RH, porque automaticamente o departamento já vai encaminhar para admissão. E aí lá no SIG RH aqui vocês vão verificar se está em interstício realmente, vão verificar falta um dia para acabar o interstício, eu vou esperar esse um dia para admitir, aí é com vocês junto ao núcleo de controle funcional. Tá bom? Lembrando que o departamento, ele cuida até a convocação. Após isso, qualquer outro trâmite é admissão, não é mais o departamento. E só algumas observações, que é o que eu já passei para vocês agora, explicando item por item. Perfeito? Aqui é o print do modelo da declaração que ele está impedido, né, de assumir aquelas doses porque ele está em interstício. Então, no momento da convocação, ele vai preencher esse documento para que você consiga já admitir o próximo melhor colocado. Caso esse documento venha a ser preenchido após o dia do termo de aceite, aí isso vai ter que ser enviado pelo sistema SIG-RH, no módulo de controle funcional, e não no módulo de aceite ali, tá bom? Aqui é para relembrar vocês que
Nós temos muita informação para vocês sobre o SP Sem Papel. Temos um site só sobre o SP Sem Papel, onde vocês conseguem visualizar o que fazer em cada etapa. Então, no site você consegue ordenar as etapas que você vai fazer nessa etapa, se é a inscrição, o que eu subo na inscrição, o que eu não subo, se eu subo o memorial inteiro, se eu não subo o memorial inteiro. Então, dentro desse site do departamento, tem como fazer a tramitação do processo seletivo. Lembrando que o departamento não é responsável pelo sistema SP Sem Papel. O departamento é responsável apenas pelo processo seletivo, pelo assunto processo seletivo. O sistema SP Sem Papel, quem é responsável é o CADA. Então, estou com dúvida de como utilizar o SP Sem Papel. Não sei, meu login não está funcionando. Tenho que resetar minha senha. É no CADA. Qualquer outra coisa, já temos o site mostrando para vocês cada etapa do processo seletivo e como é que você vai fazer. Também em relação a essa página que o departamento disponibiliza sobre o SEM em papel, é uma orientação complementar, né? É sempre bom a gente salientar isso. Ela é uma orientação complementar às orientações já existentes relacionadas à utilização do sistema São Paulo Sem Papel, tá? Então, no site do Paula Souza tem uma página institucional com as orientações relacionadas ao sistema São Paulo Sem Papel como um todo, tá? Lá tem os manuais, tem diversas informações acerca da utilização do sistema de uma forma geral, tá? Então, as operações básicas do SP Sem Papel, elas estão dispostas, né, as informações delas e tudo mais, nessa página institucional que o Centro Paula Souza, ele disponibiliza, tá? Isso aí é da utilização do sistema como um todo. São as operações do sistema utilizadas para a tramitação de qualquer tipo de documento, né? A parte de um documento composto, a parte de como tramitar, como elaborar um memorando e tudo mais. São informações relacionadas à utilização da ferramenta como um todo, tá? Essa página que o departamento disponibiliza para vocês, ela visa complementar aquelas informações, né, para que possamos padronizar o lançamento da documentação, né, ou seja, a autuação daqueles processos do sem papel, que a gente chama de documento composto, que no SPDoc, né, vocês lembram, era aquela pastinha verde, né, que chegava para vocês. Então, ali vocês juntavam a documentação física, né? O documento composto é imagine que o documento composto é aquela pastinha verde, só que agora no modo digital. Então, nós trazemos para vocês todas as referências relacionadas à documentação produzidas no curso do processo seletivo simplificado. Então, cada documento produzido no curso do processo seletivo simplificado, a gente traz, né? Qual que seria o modelo dele, ou seja, se ele é um memorando, se ele é um modelo edital, se ele é um documento capturado. Nós trazemos algumas observações sobre aquele documento e também nós apresentamos para vocês na nossa página as informações de referência, tá? Essas observações de referência diz respeito ao interessado, né, que a unidade ali vai lançar aquele interessado daquele documento que está sendo juntado ao processo, ao documento composto, vai informar qual que é o assunto daquele documento, se tiver número de referência, você vai informar. Então, as orientações do departamento, elas visam padronizar, né, essas informações relacionadas aos documentos que precisam ser juntados ao processo lá no Sem Papel. Tá? Então, quando vocês abrem um processo, vocês vão juntar a documentação produzida no transcorrer do certame. Então, para essa juntada, nós trazemos os parâmetros necessários. Tá? Os parâmetros, eles estão nesse, né? A gente vai disponibilizar depois para vocês, né? Tá lá no site já, isso já está em operação há um bom tempo, né? Essas informações. Tá nesse link aqui, você consegue acessar pela página do departamento. Então, em relação ao processo seletivo simplificado, etapas, etc., nós já tratamos até agora essa capacitação. E aí nós vamos entrar em outro assunto que nós temos na pauta aí. Alterações recentes na operacionalização de certames. Então, sobre isso, nós temos algumas propostas de alteração que estão em andamento.
Por exemplo, alterando a deliberação 9/2015 sobre concurso público, nós temos a proposta junto com a CESU já, estamos verificando com a CESU para verificar como seria melhor essa deliberação, para posterior envio para Conselho Deliberativo. Temos já a proposta também em relação à deliberação 17/2015, que é sobre o processo seletivo simplificado. Existe junto ao Comitê de Diretores das FATECs, a solicitação de incluir uma prova didática no processo seletivo de FATEC, aonde, em conversa com eles, eu tive uma conversa com eles, que antes de propor essa inclusão, nós vamos fazer uma pesquisa com todas as FATECs, verificando se elas querem realmente a prova didática ou não, e se elas quiserem, o que isso vai impactar. Tipo assim, vai aumentar mais 10 dias entre a abertura e o encerramento do processo, vai ter mais uma fase de recurso. Então, o que vocês perdem e o que vocês ganham ao incluir essa prova didática. E aí sim, após essa pesquisa e vocês se manifestando sim ou não, o departamento vai, junto à CESU, melhorar essa proposta de processo seletivo simplificado. Tá bom? Nós temos sempre algumas dúvidas sobre classificação e convocação. Então, assim, lembrando que quem verifica o memorial, quem classifica ou não classifica o candidato é a comissão específica. E os motivos da não classificação estão no manual. Então, no manual você tem lá, não classifica o candidato porque ele não subiu o memorial. Não classifica o candidato porque ele não subiu os documentos comprobatórios. Então, tem os motivos no próprio manual. E aí, a unidade de ensino precisa dispor disso para a comissão específica, para que, em cima dessa tabelinha, ela consiga fazer a classificação ou não classificação daquele candidato. Sobre convocação, eu acredito que nós conseguimos já esclarecer todas essas dúvidas em relação à convocação, porque é um assunto bem delicado, porém, tentamos trazer para vocês todos os exemplos possíveis, tá bom? Então, novamente, se necessário, oferecer as aulas. Aí tem os tipos de convocação, que é normal, aproveitamento ou equivalência, o envio do termo de assistência das aulas, a declaração de interstício, que já mostrei para vocês, e caso o candidato aceitou, foi para admissão, e aí ele desistiu, é necessário ter a carta de desistência. E aonde que vai vir essa carta de desistência? Vai vir no sistema SIG ou RH. Mas o candidato não quer fazer a carta de desistência. Já fazem 10 dias e ele não fez. O diretor da unidade precisa fazer um memorando explicando o que está ocorrendo e anexar no sistema SIG o RH e falar com o núcleo de controle funcional. Falando com o núcleo de controle funcional, eles vão conseguir esclarecer melhor se só aquele memorando basta ou se precisa de alguma outra informação. Novamente, esta fase é de qual departamento, qual o núcleo que cuida? É o NCF, Núcleo de Controle Funcional. O departamento DGSDAD para ao fazer a convocação e ao verificar o termo de aceite. Após isso, já é com o núcleo de controle funcional que cuida de admissão. Perfeito? E aí nós temos a situação atual dos concursos públicos. Como é que está isso? Por que nós não estamos tendo concurso? Da onde está vindo? E aí vem a parte que nós trazemos para vocês agora. A última autorização foi do processo 818/2018. Depois disso, nós tivemos a pandemia, tivemos suspensão por decreto do 6493 de 2020. Então, o departamento não ficou parado até agora em relação a pedido de concurso. Nós já fizemos, sim, uma solicitação de um novo pedido de concurso. Esse pedido de concurso, em si, o maior motivo de ter número de vagas é falar assim, nós temos, exemplo, 200 professores determinados ministrando aulas livres, que seriam aulas que não possuem
um professor titular, né? Que na FATEC a gente fala de professor titular. Então, eu tenho lá 200 disciplinas que estão sendo ministradas por professores determinados, que essas disciplinas não possuem um professor titular. Então, eu estou demonstrando isso para o governo, que eu quero mais 200 vagas de concurso, justamente para substituir esses professores determinados por algum indeterminado e assim reduzir esse impacto com vocês, porque nós sabemos que só fazer processo seletivo traz um grande impacto. Traz o impacto em relação à tramitação do processo e traz o impacto de você não conseguir ter um professor definitivo em sala de aula, onde ele vai sim ter ser o titular daquela disciplina e conseguir posteriormente, quem sabe, fazer uma ampliação em outras disciplinas. Aqui cabe também a gente acrescentar que essa parte de concurso, essa necessidade de autorização governamental para a realização de concurso, ela vem a partir do decreto 60449 de 2014. Então, por conta da edição desse decreto, tanto o Centro Paula Souza quanto demais autarquias do Estado, secretarias, enfim, há essa necessidade de prévia autorização governamental para a realização de concurso, tá? O Paula Souza, desde a edição deste decreto até então, vinha obtendo autorizações governamentais para realizar os concursos públicos. Nós tivemos algumas autorizações. A última, ela decorreu deste processo 818/2018, tá? Saiu publicado lá no mais ou menos em setembro de 2018, esse pedido de autorização governamental. Com essa transição de governo que ocorreu, houve uma necessidade de reavaliação deste pedido e resultou, após essa avaliação, resultou naquele pedido em que vocês fizeram concursos a partir de setembro também de 2019. Então, as unidades de ensino, até então, nós estávamos obtendo essas autorizações em 2020, a gente salienta que a partir de março de 2020 teve a situação da pandemia, tá? Em abril teve a edição do decreto 64937, também teve a lei complementar posteriormente, a lei complementar federal 173/2020, em que houve essa suspensão tanto dos concursos em andamento, quanto a vedação de possibilidade de abertura de novos concursos, e isso perdurou até 31 de dezembro de 2021, ou seja, é algo, essa suspensão, até o findar dessa suspensão é algo recente, estamos em abril, tá? Então, nós ficamos impedidos de realizar concurso público, bem dizer, de abril de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Então, aí deu mais de um ano aí sem essa possibilidade. Nós já fizemos, como o Luiz contextualizou, nós fizemos o levantamento das informações necessárias visando a tramitação de um novo pedido de autorização governamental. Esse pedido ele já está em curso, tá? A forma de obtenção das informações, conforme o Luiz colocou também, tá? E o objetivo principal em relação à parte dos docentes é mesmo fazer, assim, essa parte, digamos, de substituição desses professores determinados que hoje eles ministram aulas livres em virtude de processo seletivo simplificado, tá? Então, seria mais nessa linha aí esse pedido que está em tramitação hoje. Nós sabemos que, como até o presente momento não temos ainda a autorização do governador em relação ao concurso, nós sabemos que seria autorizar amanhã ou depois, pode ser que a gente não consiga encerrar aquele concurso homologando ele antes de 2/7, que é o período eleitoral. Mas nossa intenção é o quê? Fazer tudo ainda esse ano para que quando chegar em 2023 já tenhamos professores indeterminados dentro da sala de aula. Então, lógico, nós estamos na expectativa dessa autorização do concurso ser autorizada. Então, nós não temos o que fazer nesse momento. Temos que aguardar, tá bom? E aí nós vamos entrar agora num tema que nós falamos já há uns 15 dias atrás aí, que foi sobre período eleitoral. Vamos relembrar que até conversei novamente hoje com a professora Elisete da CESU em relação a oferecimento de aulas. Novamente, oferecimento de aulas é com a CESU, porém eu conversei com ela para poder trazer uma informação para vocês. Se eu sei que eu vou ter uma aula disponível para o segundo semestre de 2022,
que essa aula não vai ter nenhum professor, você já pode antecipar esse oferecimento de aula, interno e externo, seguindo as regras desse oferecimento, logicamente, antecipando agora em abril, essa semana, se possível ainda, para que as pessoas se manifestem dizendo que tem interesse ou não naquela aula para o segundo semestre. Aí, caso você não tenha esse interesse de ninguém, já solicitar a abertura desse processo seletivo. Então, pessoal, não deixe para a última hora, porque você não vai conseguir depois admitir alguém para o segundo semestre se você não tiver homologado o processo seletivo simplificado até 2/7/2022. Então, existe essa excepcionalidade onde você pode já fazer o oferecimento dessas aulas, seguindo as regras, logicamente, para que você consiga, se for o caso, solicitar a abertura de um processo seletivo simplificado. Estou com dúvidas se eu posso oferecer, se eu não posso, se é isso mesmo que o Luiz falou, com quem que você vai falar? Na CESU. Vai lá na CESU, conversa com eles, porque já é uma conversa que nós tivemos junto até o comitê de diretores em relação a esse oferecimento antecipado para que organize a própria unidade de ensino e que vocês não tenham a dificuldade de ter um professor no segundo semestre de 2022. Lembrando que o departamento disponibilizou para vocês, aí, nesse ano ainda, o Memorando 1/2022, aonde mencionamos para vocês sobre o período eleitoral, sobre a importância de termos já o processo seletivo simplificado homologado até 2/7, para que eu possa convocar candidatos para o segundo semestre. Então, vamos lá. Eu tenho processos seletivos homologados até dia 2/7. Está homologado? Está. Então, eu posso admitir candidatos desses processos seletivos homologados até 2/7 o ano todo. Eu vou conseguir admitir o ano todo candidatos. Homologuei dia 3/7. Eu posso admitir alguém para o segundo semestre de 2022? Não. Daquele edital que você homologou dia 3/7, você não vai conseguir admitir. E, por favor, não encaminhe a solicitação de homologação para o departamento em cima da hora. Façam trâmite, façam organização de vocês, para que vocês consigam encaminhar até o dia 15 de maio. Desculpa, até o dia 15 de junho, toda a solicitação de homologação. Porque se vier todas as solicitações em cima da hora, o departamento não vai dar conta de publicar em diário oficial. Uma vez não publicado em diário oficial, não há o que se fazer. Eu não consigo falar que a homologação é retroativa. Não. A homologação vale a partir do dia que saiu em DOE. Então, tomem esse cuidado, por favor. Tá? Aí já veio até essa pergunta no chat. Eu vou poder abrir processo seletivo simplificado no segundo semestre? Pode, porque, logicamente, ao abrir um processo seletivo no segundo semestre, significa o quê? Que essa abertura é para admitir algum candidato no primeiro semestre de 2023. Não pense que se você abrir algum processo seletivo no segundo semestre, você vai admitir no segundo semestre. Não, você só vai admitir no primeiro semestre de 23. São regras, pessoal, é uma lei. É sobre período eleitoral. Então, o departamento não tem controle sobre isso. Nós temos que seguir uma regra. Tá bom? Então, novamente, quem ainda não conseguiu fazer o oferecimento dessas aulas, já façam, se organizem, já teve o resultado desse oferecimento, já façam a solicitação de abertura. Nós temos uma previsão de que, se nós conseguimos colocar o edital de abertura até o dia 10 de maio com inscrição aberta, nós vamos conseguir sim, se não tivermos nenhum problema maior, homologar até 2/7. Mas, se você deixar para a última hora, você não vai conseguir. Porque lembrando que não é só você conseguir, é o departamento também. Nós também temos que ter braços para conseguir dar a maior celeridade possível em todo o processo seletivo. Então, se vier tudo de última hora, o departamento não vai dar conta. Já estamos também, assim como vocês, com uma equipe reduzida. Então, nós temos que tomar esse cuidado para que juntos a gente consiga dar conta. Ficou com dúvida sobre isso?
consulta o pessoal do departamento, vai no Teams, procura o pessoal do departamento e tira mais dúvidas, dê exemplos da sua situação, se você precisar, tá bom? Fique à vontade. Novamente, o departamento está aqui para ajudar vocês, não para atrapalhar. Vocês sabem disso. E nós estamos priorizando que vocês façam consultas e tirem dúvidas via Teams, não via telefone. Mandem por Teams. Por que pelo Teams? Porque no Teams já fica registrada sua pergunta. Nós já sabemos que alguém fez uma pergunta e automaticamente a gente consegue responder. De forma prioritária, o departamento está conferindo o máximo possível de arquivos no período da manhã e à tarde, da melhor forma possível, respondendo vocês. Então, talvez vocês não vão conseguir ter aquela resposta no período da manhã, vai ser no período da tarde, tá bom? Tem o Teams também, o e-mail, né? É importante lembrar também que o e-mail do departamento também é um canal que vocês podem utilizar para tirar dúvidas, fazer questionamentos a respeito da parte do processo seletivo, né? Sobre essa parte desse calendário eleitoral, ele é estipulado, né, pelo TSE, de cumprimento obrigatório, né? Então a gente não tem como, depois do período, fazer algo no sentido de autorizar uma admissão cujo processo seletivo tenha sido homologado após 2/7/2022. É algo impossível de ser feito, vai estar contra a legislação eleitoral. E a gente tem que cumprir, né? Então a gente tenta trazer isso para vocês, para que a gente possa ter uma organização da melhor forma possível, né? Tentar nos adiantarmos aí a respeito dos processos, da condução dos processos, né? De forma a permitir que esta homologação ocorra até 2/7/2022 para possibilitar a admissão ainda em 2022, tá? E é o que o Luiz colocou também. Vai poder continuar dando andamento dos processos normal no transcorrer do ano. A questão é em relação à homologação. Se homologar de 3/7/2022 para frente, essa admissão ela não vai poder ocorrer em 2022, ela só vai poder ocorrer a partir de 2023, tá? Por conta do que estabelece a legislação eleitoral, tá bom? Então, o que mais que o departamento tem em relação a materiais de apoio junto com vocês? Lembrando que nós temos o próprio sistema SGCP. Esse sistema é produzido pelo próprio departamento, não é nenhum outro núcleo externo, é o departamento que tenta, de forma contínua, a melhoria dele. Nós temos um manual muito, mas muito completo em relação ao processo seletivo simplificado, onde nós tentamos sempre melhorar ele. Caso vocês tenham sugestões, enviem também sobre isso, que nós vamos sempre estar atualizando. Temos um FAQ de perguntas e respostas sobre a análise do memorial, onde você tem ali já várias perguntas de vocês mesmo, e que nós colocamos as respostas. Lógico que nós formatamos essa pergunta para ficar da melhor forma possível para todo mundo entender, e colocamos as respostas. Então, antes de tirar uma dúvida sobre o memorial, olha o FAQ. Acho que o FAQ é um instrumento muito, muito útil aí para a unidade de ensino utilizar como referência, tá? Lembrando que o FAQ, sempre que possível, nós vamos atualizar ele. Com certeza, após esse treinamento dessa semana com vocês, da semana passada e dessa semana, nós vamos ter mais perguntas e respostas dentro do FAQ. Então, daqui 20, 30 dias, acessem o FAQ, que vocês vão ter novidades lá. Porque automaticamente nós vamos aproveitar algumas perguntas de vocês e melhorar esse FAQ nosso aí. Temos o FAQ também sobre impedimento. Então, aonde nesse FAQ nós temos todas as informações de se você está impedido ou não. Tem alguns exemplos desse FAQ também lá, em relação a meu filho está inscrito, o que eu faço? No próprio FAQ tem a resposta. Temos um site específico sobre orientações de impedimento, onde vocês conseguem, nesse FAQ, nesse site de impedimento, saber toda a instrução, como funciona,
quais são as regras. E aí, logicamente, se vocês estiverem com dúvidas sobre isso, fiquem à vontade de consultar o departamento, fiquem à vontade de consultar os regionais da URH que estão aí com vocês, porque os regionais já foram capacitados especificamente sobre impedimento, onde eles têm total conhecimento para orientar vocês. Tá? É muito importante a unidade de ensino utilizar também dos regionais para que faça esse intercâmbio entre algumas informações. E aí fica alguns recados aí em relação a todo esse treinamento, né? Estamos já acabando, tá, pessoal? Vamos acabar até um pouquinho antes do que nós tínhamos previsto, mas algumas coisas importantes. Tivemos várias perguntas, logicamente vocês não visualizam todas as perguntas que nós tivemos aqui no chat. Nós vamos responder todas para vocês depois. Nós vamos gerar um documento Word e junto com o PowerPoint que nós apresentamos para vocês, nós vamos encaminhar para vocês o PowerPoint e as perguntas e respostas para que vocês tenham todo o subsídio desse treinamento. Em cima de muitas perguntas que vocês fizeram aqui, nós verificamos que nós precisamos melhorar a solicitação de abertura de processo seletivo simplificado. Então, nós temos a intenção aí de ainda esse semestre atualizar a forma que vocês solicitam a abertura para poder simplificar um pouco mais e já agilizar esse processo, porque é o que eu falei para vocês, o departamento está aqui para ajudar vocês. E uma forma de ajudar é agilizar algum processo, alguma fase. E uma delas nós percebemos pelas próprias perguntas e dúvidas de vocês que nós temos que melhorar a fase de abertura. Então, ainda aí, esperamos que em abril ainda vocês tenham novidades sobre essa solicitação de abertura, tá? Logicamente que tudo leva tempo, né, pessoal? Qualquer tipo de melhoria, tanto no sistema quanto melhoria documental, leva um tempo para poder analisar corretamente e deixar da melhor forma possível para vocês. Então, vocês vão ter aí novidades logo sobre o processo seletivo, aí sobre a abertura, para justamente agilizar essa solicitação e agilizar também a conferência do departamento, tá? Então, pessoal, novamente eu queria agradecer a todos vocês. Fiquem à vontade de encaminhar para o departamento as sugestões de melhorias. O que eu peço para vocês? Vocês estão aí na ponta, onde vocês têm acesso ao próprio candidato e vocês que têm as suas dores em relação a cada etapa do processo seletivo. Então, se vocês perceberem que existe alguma coisa que pode ser melhorada, encaminhe para o departamento, mas encaminhe com a sugestão dessa melhoria, né? Não fale, ó, é ruim a abertura, mas é ruim o quê? O que está ruim? O que é difícil? Mande com uma sugestão, que o departamento, da melhor forma possível, vai analisar essa solicitação e vai tentar produzir algo melhor para vocês. Lógico que essa produção, às vezes, não é tão rápido quanto vocês gostariam, mas nós vamos produzir sim. Então, fiquem à vontade de encaminhar possíveis sugestões já com o que vocês acham de melhoria. Não só falar, estamos com um problema em fazer a classificação final. Mas qual é o problema? O que você gostaria de melhorar? O que poderia melhorar ao fazer essa etapa? Então, fiquem novamente à vontade. Eu queria agradecer imensamente vocês pela participação aqui. Nós sabemos que dedicar 2 horas para fazer uma capacitação não é fácil para vocês, porque vocês têm não só o assunto de processo seletivo, mas vocês possuem diversos assuntos dentro da sua unidade para resolver. Então, obrigado mesmo de coração aí, em nome do meu departamento. Eu gostaria de agradecer vocês pela participação. Foi muito importante essa participação de vocês e eu espero que nós tenhamos conseguido esclarecer o maior número de dúvidas de vocês em relação a esse treinamento. Mandem também mais uma coisa, pessoal, sugestões de treinamento. Ó, Luiz, eu queria um treinamento específico sobre impedimento. Luiz, eu queria um treinamento específico sobre análise do memorial. Ó, mande alguma sugestão para que posterior
o departamento consiga sempre passar para vocês algum treinamento de alguma etapa ou fase específica, tá bom? Então, obrigado. Então, também gostaria também de agradecer vocês aí por conceder esse tempo aí para que a gente pudesse passar para vocês essa parte do processo seletivo simplificado, né? As suas etapas, situações específicas, as partes aí que norteiam a condução do certame desde um pouquinho antes da sua abertura até a parte da conclusão, né? Da homologação, da convocação e os tipos de convocação e tudo mais. A gente se coloca à disposição de vocês, caso vocês precisem, tanto via e-mail quanto via Teams, caso tenha alguma dúvida sobre aquilo que a gente explanou aqui também. Também agradecer também daquela conversa que nós tivemos também, aquela exposição do dia 24 de março, né, que vocês prontamente atenderam o nosso pedido, né, e também vocês nos deram aí o tempo de vocês ali, né, a gente conversou ali por cerca de uma hora e meia, e também agradecer também sempre que a gente se coloca à disposição sempre que vocês precisarem aí, tá bom? Karen, obrigado, viu? Novamente para a equipe de você também, sua equipe aí, a Karen, a professora Ariana, o Fagner, pela ajuda aí com esses treinamentos. Ajudou bastante o departamento a conseguir conduzir algo com as unidades aí. Muito obrigada, Luiz. Obrigada, Gerson. Nós agradecemos também, né, por essa parceria com vocês, as parcerias com as unidades, que têm ajudado bastante a gente em todos os processos. Então, eu peço que vocês não se esqueçam de assinar a lista de presença. Lá no site da ORH, eu deixei o link para vocês aí no chat, para que vocês possam fazer o acesso. Vocês também receberam por e-mail. Por favor, avaliem o evento, como o Luiz falou, olha, se tiverem sugestões, coloquem as sugestões lá do que de repente não ficou claro ou que vocês gostariam de ver num próximo momento, para que a gente possa analisar aqui e verificar as datas possíveis para isso acontecer. A gente agradece a participação de vocês nesses 2 encontros e deseja que vocês tenham um excelente feriado. Tchau para todo mundo. Aproveitem, pessoal.